Fala, grande Celu, seja muito bem-vindo ao canal. Você chegou aqui num dia muito especial aqui. É o dia que eu falo sobre livro. E hoje eu quero estar trazendo um livro aqui bem interessante, porque aquilo que eu falei, né, já para você, já falei diversas vezes, né, aqui no canal, eu não tenho preconceito para ler livros. Eu leio livros ligados e coligados que de alguma coisa possam me trazer a questão dessa ligação com a iluminação. O livro que eu vou estar mostrando hoje aqui, ele está diretamente ligado à luz, principalmente. Só que ele não é um livro que eu tenho certeza que de repente você pode olhar e você pode torcer o nariz, porque ele não é um livro que, vamos dizer assim, como que eu posso dizer? Ele não é escrito tanto para adultos, né? Ele tem uma linguagem mais adolescente, mais juvenil. Ele é um livro didático falando sobre a luz. E eu acho importante estar trazendo aqui para você ver que a gente pode estar estudando a luz de diversas formas, sobre diversas vertentes. Que, aliás, esse é o objetivo da iluminação cênica moderna, né? Que é uma teoria que eu estou trazendo aqui, né? Que eu quero falar quanto à questão do hibridismo da luz. Que a luz ela não tem somente uma única forma de se estudar, mas sim são várias matérias, ou seja, ela tem uma multidisciplinaridade extremamente grande e forte que você precisa estar colocando no seu dia a dia, beleza? Bom, se você está chegando agora, sou o Alessandro Asos, deixa eu me apresentar, né? Sou o Alessandro Asos, profissional de iluminação cênica há 22 anos, dos quais 2 eu venho me dedicando totalmente aí também, né? Além de projetos, além de técnica, além de um monte de coisa que eu faço, eu também venho colocando, me dedicando também à questão do ensino da iluminação através de diversas vertentes, né? Através do que eu chamo de iluminação cênica moderna, que é você juntar várias matérias para se chegar na questão da matéria, da luz e da iluminação. Beleza? Bom, se você tiver qualquer mais dúvida, entre em contato comigo, a gente conversa mais, ou dá uma procurada aqui, né, dentro do canal, que tem muita coisa falando sobre isso. Mas vamos lá para o livro de hoje. Esse livro de hoje é muito interessante porque eu achei ele também. Eu sou rato em sebo, né? Eu sou rato. Adoro fuçar sebo, adoro fuçar informação. E eu achei ele faz parte de uma coleção que foi da Editora Globo, não sei que ano que foi, não cheguei a ver o ano, mas também não interessa pra gente, o que interessa aqui é o conteúdo dele. E ele é um livro feito, né, são essas coleções que saem, né, que saíam, né, antigamente, hoje em dia você tem tudo pela internet, mas é esse daqui, olha, Luz, né, da coleção Aventura na Ciência, da Editora Globo, não tem aqui o autor, mas assim, da Editora Globo. E uma das coisas interessantes, eu não sei se você vai... Opa, deixa eu pegar aqui por causa do reflexo. Por ele ter uma capa totalmente prateada e brilhante, vai ser um pouco complicado, mas daí qualquer coisa vai estar aqui embaixo, você dá uma olhadinha. Ele faz parte de uma coleção, você só vai encontrá-lo em sebo, ele só vende em sebo. E é muito legal, porque assim, aqui tem informações básicas sobre a questão da luz. Cara, além dele sendo, por ele ser uma linguagem infanto-juvenil, vamos dizer assim, uma linguagem para adolescentes, porque essa coleção Aventura na Ciência, a questão de abordagem dela estar trazendo, né, informação para jovens, né, que querem conhecer a ciência. Claro que ele tem que ser ricamente ilustrado. Então aqui ele fala, né, da luz de uma maneira, desde a questão histórica, né, aqui é um Deus, como que eles viam, né, a questão da luz, desde a questão histórica até a questão física, né, da luz. É bem interessante, ele fala assim sobre diversos efeitos que tem, refração, quem estudou, quem não estudou. E assim, ser luz, aqui o olho, como que foi descoberto, como que eles fizeram os testes, tudo. E através desses livros, ser luz, aqui tem um monte de livro aqui, ele é ricamente ilustrado, mas enfim, eu vou deixar aqui só curiosidade para você. E eu acho assim que é bem interessante estar trazendo ele aqui, primeiro porque é um investimento bem barato para você ter, um investimento que você pode ter dentro da sua estante de luz. E outra, às vezes o pessoal fala assim, porque você precisa ler aqueles livros, tá, eu leio livro também técnico. Quantos livros eu já trouxe de filosofia, né? Eu leio livros de semiologia, eu leio livros ligado à história da arte, assim, bem pesados mesmo. Mas eu acho que a gente tem que ter também esse tipo de leitura aqui. Esse tipo de leitura é uma leitura direta para você. É isso que vai te ensinar e você vai entender. E eu falo uma coisa para você, Celu, se você entender o que é a ótica, tá? Se você entender o que é a ótica, o comportamento óptico dentro da luz e como ela funciona, você entende sobre qualquer aparelho de iluminação. Se você entender da ótica, que ele tem um apanhado da ótica bem rico, viu? Bem rico mesmo, extremamente detalhado e com figuras, né, que você viu aqui. Você vai entender que a mesma ótica que se usava, tá? Ó, presta atenção nisso, ó. Ser luz, ó. Bora iluminar o mundo com essa informação, bora lá, ó.
se você vê que a questão da física, desde o primeiro momento em que o homem descobriu que se ele refletisse a luz no anteparo, se ele tivesse uma luz e um anteparo refletisse, aquela luz poderia ampliar para ele, desde o momento que ele colocou isso, que ele aprendeu que polindo um material, um metal, aquilo lá poderia expandir um pouco mais a luz. É a mesma coisa que nós temos hoje. Então, se a gente colocar aí, vamos voltar um pouquinho aí na história da luz. Olha para você ver que interessante isso. O que é importante você aprender da história da luz. Não é aquelas babaquices que te ensinam, tem um monte de coisa que é muito mais importante. O que eu falo de característica muitas vezes da questão da luz, qual foi a importância que trouxe para aquele tipo de sociedade? Imagina a idade dos metais, que antecede ali 4, 5 mil, 6 mil, acho que em torno de 6 mil anos, né, antes de Cristo, que eles colocam, vamos colocar aí antes de Cristo, né, que os estudiosos falam isso, mas a gente sabe que veio muito além disso, né, mas que se tem, assim, historicamente falando, vamos colocar 4, 5 mil anos aí. Que você entra ali dentro a idade dos metais, ou seja, o homem descobre o metal. Então ele descobre a partir do fogo como derreter esse material e como transformá-lo em utensílio. Seja de uma maneira bélica, né, através das armas brancas, e seja ele, né, através de características que possam trazer no seu dia a dia, como fechadura, e luminárias. Luminárias. Quando ele descobriu como moldar o ferro, por exemplo, né, ele descobriu que se ele moldasse o ferro para luminárias e fizesse algumas adequações ali, né, ele poderia estar melhorando aquela iluminação do local. E a mesma ideia que a gente tinha 4, 5 mil anos atrás em questões de ótica, em questões de física, é a mesma coisa ser luz. Você já parou para pensar nisso? A partir do momento que eu coloco o anteparo já se usava. Você pega a história aí de luminárias antigas, existem luminárias aí antiguíssimas ali. Vamos colocar aí do Egito, né, eles encontraram luminárias que tinham anteparos para poder iluminar os locais. Olha que interessante isso. E nada mais é o quê? Que características de ótica, características de física. Claro, não se tinha o estudo que se tinha hoje em dia, mas ali se tinha a ideia do que poderia ser feito. E é isso que quando a gente lê um livro desse, que você tem que perceber. E muita gente, eu tenho certeza, principalmente aí os catedráticos, né, vão olhar para um livro desse e vão torcer o nariz. Por quê? Porque não tem noção do que isso daqui traz para você. Ou você acha que eu tenho tanta informação à toa? Beleza? Senhores, então assim, eu não tenho muito o que falar desse livro. Ele é extremamente rico, ilustrado em informação. E aqui ele fala da sombra, né? A difração, né? O que é a difração? Vou deixar aqui curiosamente, aqui, olha, aqui ele tem um desenho do que é a difração. Aqui, ó. Aqui ele mostra claramente que é uma difração, interferência, né? É algo assim fantástico dentro da física. Nós temos ela no nosso dia a dia, né? A questão. Átomos e luz, como surgiu o átomo, como foi visto, tudo, como descobriram uma... Enfim, gente, são características tão importantes no nosso dia a dia que se você entender, você consegue fazer qualquer projeto e você não vai passar apuro nenhum, seu Luz. Te dou garantia disso, beleza? Então fica aqui a dica hoje, o livro Luz, da coleção Aventura na Ciência, da editora Globo, beleza? Então, assim, pare de ter esses preconceitos bobos, pare de ter esses preconceitos idiotas, de que somente livros com linguagem difícil é que vale a pena. Não vale, não vale. É tão válido quanto esse daqui. É tão válido quanto. Beleza? Combinado? Qualquer dúvida que tenha, deixa aqui embaixo, pode deixar seus comentários aqui. Um prazer enorme tê-la recebido aqui também. Muito obrigado, seu Luzi. Bora iluminar o mundo agora com muito mais conhecimento em ciência, muito mais conhecimento em luz. Bora!